E o Flamengo bateu recorde de audiência no ano de 2020 com sua estreia na Libertadores da América. No vídeo de hoje do canal da Nicola, te conto os números da audiência no Rio e também em São Paulo. Quero te contar mais sobre o Binacional, quem é o adversário do São Paulo na estreia da Libertadores. Preciso te atualizar sobre a situação entre Palmeiras, Atlético Nacional da Colômbia, Júnior Barranquilla e Borja. E para fechar, vou falar também sobre Dudamel e Sampaoli. O Sampaoli só chega depois que o Galo se acertar com seu ex-treinador. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar tanta informação, 3 rápidos pedidos, aqueles de sempre, para você se inscrever no canal do Nicola, para dar um like por aqui e para me seguir lá no Instagram, no @Jorge Nicola. Quero começar o vídeo falando sobre Sampaoli, que tem tudo a ver com o Dudamel. Você já deve saber que o técnico argentino foi contratado pelo Galo, mas só conseguirá ser inscrito para começar a trabalhar, para começar a estar em jogos depois que o Atlético Mineiro se acertar com o Dudamel. O venezuelano ainda não recebeu qualquer centavo desde que foi contratado. Sim, ele trabalhou janeiro, trabalhou fevereiro e até hoje não recebeu qualquer real. E digo mais, além do salário de janeiro e fevereiro, o Atlético ainda deve uma multa de mais ou menos 2 milhões de reais. Nos últimos dias, a diretoria do Atlético procurou o Dudamel para tentar um acordo. A ideia era pagar menos do que esses 2 milhões de reais de multa, além dos 2 salários atrasados, que totalizam algo na casa dos 600 mil reais. O Dudamel disse que não vai aceitar nenhuma redução, que quer tudo à vista e integral. A dívida hoje do Atlético com o Dudamel é de 2 milhões e 600 mil reais, são 600 mil em salário, mais os 2 milhões previstos em contrato pela multa rescisória. Enquanto o Atlético não se acertar com o Dudamel, não consegue emitir o atestado liberatório do treinador para poder inscrever o Sampaoli. É assim que funciona também para técnicos, foi uma forma que a CBF criou para impedir que novos técnicos sejam registrados sem que exista acordo financeiro com seus antecessores. Quero te contar agora sobre quem é o Binacional, o adversário do São Paulo na estreia da Libertadores da América. Time recém-fundado, surgiu em 2010 e somente em 2018 chegou à primeira divisão do futebol peruano. Como campeão nacional de 2019, garantiu pela primeira vez classificação para a Libertadores da América, então o confronto contra o São Paulo marca a estreia do Binacional na principal competição sul-americana. E a história desse Binacional é das mais curiosas. O time consegue em 2017, graças a um campeonato dos mais malucos, pular para a primeira divisão do futebol peruano. Como é que funciona essa Copa Peru? Torneio que reúne 20 mil times por edição. Sim, 20 mil times diferentes disputam esse campeonato com duração de 1 ano. O Léo Lepre, jornalista do Globoesporte.com, fez uma matéria bem legal contando vários causos dessa Copa Peru, que obrigou o Binacional a disputar 37 partidas para chegar à primeira divisão. E a maior maluquice desse torneio, de 20 mil clubes, é que o campeão, independente da divisão que dispute, é alçado à primeira divisão do futebol peruano. Então se você mora no Peru e reúne uma série de amigos, vocês montam um time bom e conseguem ser campeões dessa Copa Peru, vocês automaticamente são elevados, alçados para a primeira divisão do campeonato peruano. Dentre esses 20 mil clubes não podem participar times da primeira nem da segunda divisão. Tem uma série de outras regras bem curiosas, como por exemplo a obrigatoriedade da presença de atletas com 18 anos de idade, tem que ter também em cada time jogadores nascidos na cidade desse time, enfim, são algumas regras pré-estabelecidas, mas não dá para dizer que não é um torneio democrático, afinal de contas reúne 20 mil times e o campeão tem a oportunidade de pular direto para a primeira divisão. Mas voltando ao Binacional, preciso te contar que ele está situado na 5ª cidade mais alta do mundo, Juliaca, a 3.840 metros do nível do mar, ou seja, essa vai ser a grande dificuldade que o São Paulo vai enfrentar. Uma das cidades mais altas do mundo representa ar rarefeito, uma velocidade da bola muito mais rápida e uma condição física bem complicada. O jogador puxa o ar e é como se ele não conseguisse respirar. Esse vai ser o grande desafio do São Paulo, que se viu ainda mais obrigado a vencer depois da vitória da LDU na estreia contra o River Plate. River que jogou com time reserva diante da LDU no Equador e tomou um 3-0. Quero falar agora sobre Borja e imagino que tanto o torcedor palmeirense quanto a diretoria torcem muito para que ele faça uma baita temporada com a camisa do Júnior Barranquilla nesse ano, para que possa ser comprado pelo time colombiano em dezembro. Mas, ainda que isso aconteça, o Palmeiras terá prejuízo
com o atacante é que ele foi comprado por um total de 47 milhões de reais. O Palmeiras nem pagou ainda toda essa grana, ainda deve uma grana ao Atlético Nacional. Mas se vendê-lo para o Júnior Barranquilla, venderá 50% dos direitos econômicos por 19 milhões e 700 mil reais, ou seja, a metade de 47 milhões seriam 23 milhões e meio de reais. Se ele está vendendo por 19 milhões e 700 mil, ele está tomando um prejuízo de mais ou menos 4 milhões de reais. Foi o preço, foi a condição que o Palmeiras encontrou para conseguir se desfazer de um jogador que não tinha mais espaço e custava muito caro no Palmeiras. Durante toda a era Alexandre Matos, era de muito dinheiro, de muita capacidade de investimento. Nenhum jogador custou tão caro quanto o Borja, comprado num primeiro momento por 10 milhões e meio de dólares, que equivaleram a 33 milhões de reais, referentes a 70% dos direitos econômicos. E desde o ano passado o Palmeiras se viu obrigado a comprar mais 30% dos direitos econômicos por mais 3 milhões de dólares. Somando os 10 milhões e meio com mais 3 milhões, chegamos a 13 milhões e meio de dólares, ou os 47 milhões de reais que eu disse agora há pouco. Quais são as metas que o Borja tem que bater para que o Júnior Barranquilla seja obrigado a comprá-lo? São duas, qualquer uma delas que for alcançada já obriga o Júnior a comprá-lo. A primeira delas, 23 gols. O Borja tem até esse momento 3 gols marcados, ele já disputou 7 jogos oficiais. Esses gols só valem em jogos oficiais. A segunda meta diz respeito à participação como titular em um percentual. Ele precisa ter jogado mais de 73% das partidas, começando como titular. Até o momento ele tem 85% de presença. Ele só ficou de fora até esse momento de uma única partida do Júnior. E o mais natural é que essa meta seja alcançada. A meta de 23 gols vai depender de uma excelente temporada, algo que ele nunca conseguiu com a camisa do Palmeiras. Quero dividir com você agora os números de audiência da estreia do Flamengo na Libertadores da América. 36 pontos de média de audiência no Rio de Janeiro e 53% de participação, que garantiram à Globo a melhor estreia em Libertadores da América no Rio de Janeiro desde 2000. Nesse período, nunca a Globo havia registrado uma audiência tão alta. Foi também um recorde do canal desde o jogo entre Flamengo e Liverpool na final do Mundial em 21 de dezembro. Na oportunidade, a Globo registrou 41 pontos de audiência e 76% de participação, ou seja, das televisões ligadas no momento, 76% delas estavam ligadas na Globo. Quer mais recordes? Então saiba que esse número foi tão alto quanto o registrado em 27 de novembro do ano passado, quando o Flamengo bateu o Ceará em jogo importantíssimo para a conquista do título do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, também 36 pontos de audiência, só que com 56% de participação nas TVs ligadas contra 53% agora. O Flamengo conseguiu a façanha de registrar bons números até em São Paulo. De acordo com o Ibope, foram 23 pontos e meio de média, com um pico de 25,9 pontos. Essa audiência é bastante interessante para o horário, só a título de comparação. Durante toda a quarta-feira, a Globo teve uma média de audiência de 15 pontos, com o Flamengo ela bateu 23 pontos e meio de média. E assistir ao Flamengo na TV Globo de São Paulo tem se tornado cada vez mais comum. Separei algumas das últimas participações e os números de audiência registrados. Para Flamengo e River Plate, final da Libertadores do ano passado, foram 34 pontos de média, recorde da Libertadores em 2019 e maior audiência desde a final entre Corinthians e Boca Juniors em 2012. Algumas semanas antes, na semifinal da Libertadores, Flamengo e Grêmio registraram em São Paulo 32 pontos de média. Já a final do Mundial contra o Liverpool teve 26 pontos de média, uma audiência até menor na comparação com a final e com a semifinal. Isso talvez tenha a ver com o horário. Flamengo e Liverpool jogaram no início da tarde de sábado. Só para completar, a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense, válida pela Supercopa do Brasil, nesse ano, teve 14 pontos de audiência e 35% de participação. Bom, pessoal, eram esses os números e informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica. E quem tem Instagram me segue por lá no @JorgeNicola. Tô sempre postando lá os vídeos que eu faço aqui. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!